Muita graça de Deus, muita paz a todos nós, também você que nos acompanha em casa pelo culto online. Que interação maravilhosa, que Deus fale a cada um dos nossos corações. Olha, gente, dê uma olhada para trás, que grupo bom, não é? Segundo culto, domingo de manhã, que alegria. Estávamos com um culto só, meio xoxo, agora aumentamos mais a quantidade de vagas, temos 2 opções, seja 8h30, seja 10 horas, para a gente aproveitar cada minuto desse tempo hoje. Essa série, Gente Como a Gente, está se encerrando hoje. Gastamos aí julho e agosto e o primeiro domingo de setembro, falando sobre gente como a gente, destacando personagens do Antigo Testamento. Já tivemos uma série Gente Como a Gente o ano passado, do Novo, e agora foi do Velho Testamento. Também nosso desejo é que você conheça a sua Bíblia, que você conheça essas histórias, porque a palavra de Deus está sempre nos ensinando com gente de carne e osso, gente real como nós, suas virtudes e seus defeitos. Você está lendo sua Bíblia? Não deixa de ler. Deus queria se comunicar com o ser humano e ele se comunica especialmente através da palavra. E hoje vamos falar sobre um personagem, mas antes de falar sobre ele, para aquecer nosso coração, vocês sabem que a vida é cheia de reviravoltas. Desde o começo, a queda do homem, nós chegamos em momentos bons e depois tem as quedas. A queda do homem, a queda da Torre de Babel, queda de impérios como o Egito, que era o império, a grande potência de uma época, a época dos faraós que ruiu. E vão aí os impérios da humanidade, o Império Grego, Império Medo-Persa, os romanos, quem diria os romanos que dominavam por tantos anos. Caiu. Podemos pensar até no Império de Napoleão Bonaparte, que também mal começou, acabou. Nações se quebram, países se empobrecem, empresas bilionárias quebram. Bancos, tem bancos que estavam aí na crista da onda, hoje esses bancos não existem mais. Poderia falar de 5 bancos aqui que hoje não existem mais, os mais antigos aí de 50 anos, lembram do Safra, Banco Nacional, Cominde, Banco Auxiliar de São Paulo, Banco Mercantil, não existe mais. Heróis, nocauteadores caíram, beijaram a lona. Bilionários, homens muito ricos, celebridades que tinham milhões e milhões de seguidores, daqui a pouco acontece alguma coisa, a pessoa fica no anonimato, fica esquecida. Até times grandes, tem um tal de time aí que falam que é timão, mas já foi para a 2ª divisão, né? Já foi lá na 2ª divisão. Agora não é só isso. Às vezes você conhece alguém que estava ascendendo, né, crescendo, expandindo para lá, para cá, aquele movimento, aí dá uma reviravolta e quem diria? Você sabe que tem uma organização de religiosas sem Deus, que lá em Apocalipse, se não me falha a memória, 18, fala caiu a grande Babilônia, que é todo esse sistema religioso sem Deus, que vai cair, vai ruir um dia, vai virar pó. Tudo isso é para a gente tomar cuidado. Às vezes nossa vida toma certos rumos que por descuidos nos quebram. Acontecem tragédias, acontecem reviravoltas. Talvez a gente não tenha grandes movimentos, mas ser líder é influenciar. E a gente exerce uma certa influência na vida das pessoas. E precisamos tomar muito cuidado com o orgulho. O orgulho faz as pessoas caírem. Mas não só o orgulho. Eu vou só lembrar aqui algumas situações que fazem as pessoas cair na fé. Relacionamentos amorosos que não deveriam fazem as pessoas se esfriar na fé. Associar com alguém que você não deveria.
que não está na mesma pegada, na mesma fé. Isso faz a pessoa enfraquecer. Que o diga Salomão, que fala que as mulheres perverteram o coração de Salomão e ele já não era mais o mesmo. Pronto. Amor ao dinheiro. Muita gente, por amar o dinheiro, trouxe tormento para sua alma e descambou na fé. Tem pessoas que caem por buscarem o mundo. Tem um homem chamado Demas, que era colaborador, era líder da igreja primitiva, mas amou demais o mundo e abandonou a fé. Quem não busca primeiro o reino de Deus, mas busca as outras coisas, acaba também deixando de seguir a Jesus. E outras situações. Mas hoje a gente vai falar de um personagem que tinha um problema sério com orgulho. Qualquer semelhança com a realidade será mera coincidência. O orgulho, vamos dizer assim, entre os pecados, ele está no outro patamar. É outro naipe, o orgulho. É tanto assim que o salmista, em Salmo 19, 13, ele falou: da soberba guarda teu servo. Proteja-me, para que eu não cometa a grande transgressão. Por que a soberba ou o orgulho é chamado de a grande transgressão? Porque foi o pecado que expulsou Satanás do céu. E que Satanás tenta fazer seus imitadores. Ele quis ser maior do que Deus e despencou por causa do orgulho. Eu subirei, eu serei. E aí ele começou a cair. E nós vamos falar de um personagem que ele começa muito bem, bem na fita, mas ele não vai cuidar do coração e vai acontecer algo muito, muito horrível, uma tragédia pessoal na vida dele. Mas não vou ficar dando spoiler não, né? Vamos ver aqui o que de fato aconteceu. Uma advertência, pessoal. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tem uma versão que fala: aquele que pensa que está de pé, cuide para não cair. 1 Coríntios 10, versículo 12. Então todos nós somos frágeis e sujeitos a abandonar as preciosidades que Deus põe na nossa vida para a gente administrar. Então, cuidado, 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 cuidado. Ao mesmo tempo que a Bíblia é uma santa palavra de bom ânimo, não tenha medo, vai em frente, a Bíblia também fala cuidado, 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 cuidado! Pronto, vamos lá. Vamos ver a história do Uzias. Está ali, né? Quando o orgulho sobe a cabeça. Ah, estava na chamada. Não está obedecendo aqui. Então os irmãos vão girar lá. Estou apertando, mas ele está falhando. Já liguei. Vamos passar esse primeiro. Você abre sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 26, de 1 a 5. Em casa também, você pode acompanhar. Se eles conseguirem aqui, né, essa passagem que está aí na tela agora, 2 Crônicas 26, você pode acompanhar ou na tela, ou no seu aplicativo, ou no seu papel aí na Bíblia. 2 Crônicas 26, 3 a 21. Na verdade, desde o versículo 1 até o 23. Mas eu condensei aqui um pouquinho. Olha lá. Uzias, é o nome do nosso personagem, tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. É um reinado longevo. Nem todo rei conseguia reinar tanto tempo assim. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Quando aparece na Bíblia o nome de uma mãe, mesmo que não fala nenhuma observação, significa que essa mãe tinha muita influência na vida do seu filho. Porque não é comum aparecer o nome da mãe no livro de Reis e no livro de Crônicas, ok? Então, só para a gente destacar, essa mãe não era uma mãe passiva, apática, era uma mãe para cima. Continuando. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, Amazias. Aqui a gente já tem um garoto que tem um legado incrível. Tem uma mãe piedosa e um pai também temente a Deus. Então ele já nasceu num berço aí favorecido. Você tem um berço favorecido aí? Pai, mãe, tio, tia, que tem gente que conhece a Deus na família, isso já é um privilégio seu, tal qual a Uzias. Muito bem.
que diz aí? Ele não. Infelizmente, eu coloquei os slides ali um pouco truncados, né? Mas o versículo 5 ali está dizendo que e buscou a Deus, tá? Ah, tá certo. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar, ok? Eu quero destacar aqui para nós que ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Ele tinha um mentor, ele tinha um discipulador, tinha um conselheiro espiritual, ou um moderno coach, ajudando o garotinho, que desde os 16 anos, ele foi um grande administrador. Mas a informação que a gente tem aqui, que esse instrutor Zacarias o instruiu nas coisas de Deus, e ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Tem gente que é assim. Busca a Deus quando tem uma sombra por trás. Quando tem alguém perto, mas não busca de sua própria iniciativa. Então, a gente já está pegando aqui algumas dicas para essa lição aqui. Cuidado, 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 para não ter a sua espiritualidade à sombra dos outros e não pelo seu próprio interesse. Infelizmente, tem pessoas que não buscam a Deus porque querem, porque precisam, buscam porque tem alguém empurrando, buscam porque tem alguém cobrando. Quando alguém cobra de nós vida com Deus, isso deixa de ser cristianismo e se transforma em religiosidade. Porque o que a palavra de Deus quer é convicção própria. Eu preciso de Jesus porque eu preciso de Jesus. Eu não posso pedir para Sandra, minha esposa, orar as minhas orações. Eu não posso pedir para meus filhos orarem as minhas orações. Ou ter um momento a sós com Deus no meu lugar. A vida cristã não pode ser terceirizada. Ninguém precisa me lembrar de ler a Bíblia, por exemplo, que é uma coisa mais básica que a gente repete, que até cansa de repetir. Tem pessoas que precisam o outro chamar para ir para a igreja. Eu conheci uma senhora já de outra igreja, que passou 22 anos da vida dela, acordando de manhã, fazendo barulho na casa, para que o miserável levantasse e viesse tomar café para poder ir para a igreja. E eu falei, valeu a pena? Não valeu, pastor, porque o dia que eu parei de fazer isso, ele parou também. Eu falei, belo marido a senhora tem, né? Uma outra disse para mim que queria tanto participar dos cultos, mas que o marido não vem, que não se esforça, que não, ela não dirige, que não sei o quê. Aí eu falei, a senhora nasceu grudada no seu marido? É, grudada. Porque a nossa busca por Deus é pessoal, a gente tem que romper os limites para buscar a Deus, independente se na sua casa é só você que é cristão. Gente, alguém te chamar para poder você ir para a igreja, isso chega a ser o filho, tem adolescente aqui? Será que você vem à igreja porque a mãe chama? Porque o pai chama? Não é porque você quer? Não é porque você já reconheceu que precisa de Jesus? Ah, pastor, mas se eu deixar meus filhos em casa, eles não querem... Bom, eu entendo que há períodos que a gente governa a nossa casa, né? E eu trazia meus filhos com vontade ou sem vontade. Mas chega uma hora que eles têm que vir por conta própria, não porque eu estou pedindo. Porque quando eles são aí 9 anos, 10, 11, 12, 13, por aí, eles não têm noção da vida. Então a gente tem que governar, não ser. Você é sustentado por mim, onde eu for, você vai. Não é você que tem que querer, não é? Porque tem gente que é guiado pelos filhos. Eu fui uma vez numa pizzaria com um casal. Quando eu falo assim, gente, eu procuro evitar citar pessoas daqui que vocês conheçam, tá? Para vocês não acharem, o pastor fica contando vida da gente. Não, eu conto coisa que você não conhece. Aí a gente estava na pizzaria, o garoto ali tinha uns 8, 9 anos. Aí eu perguntei qual pizza que vocês vão escolher. É o nosso filho que decide.
Aí o garoto escolheu uma pizza de calabresa, que ninguém ali comia pizza de calabresa, mas só o garoto comia, ele comeu uma fatia só e sobrou o restante da pizza. Você acha que eu fiquei feliz? Fiquei muito, uma arara de raiva, porque eu estava pagando a conta, por sinal. Mas vamos voltar aqui. Não é esse o ponto que eu quero falar. Então, gente, nós precisamos ter uma busca por Deus da nossa convicção. É isso que a Bíblia nos prepara, de andar com Deus, de que ninguém precisa lembrar da minha obrigação, do rumo da minha vida, para o resto da vida. Eu escolhi Jesus. Tem até um hino que fala, eu escolhi Jesus. Estou fechado com Jesus. Eu amo Jesus, eu busco Jesus. Então, ele tinha, nosso personagem, né? Ele tinha a mãe, o pai, o Zacarias, toda uma estrutura, mas ele só buscou a Deus quando ele vivia a fé, era uma fé que não tinha profundidade, era uma fé rasa. Uma vez um pai aqui da nossa igreja falou para mim assim, pastor, se um dia, eu já falei para minha família, se eu morrer, eu quero saber para onde vai a fé da minha família, porque parece, e aí ele já estava desabafando, é que eu arrasto a turma toda. Eu quero saber quando eu morrer. É igual muitas mães estão falando assim, né? Quero ver essa casa quando eu morrer, porque só eu que faço as coisas aqui nessa casa, senão está tudo desandando. Então, esse nosso personagem, vamos girar aí. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Há uma condicional aqui, né, pessoal? Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Não há nada de errado em pedir para alguém orar por nós. Faz parte. A Bíblia fala orar uns pelos outros. É bom. Toda ajuda revitaliza a gente, né? Toda ajuda é bem-vinda. Tem gente que ora por mim de madrugada. Eu sou tão grato a Deus porque dá suporte para a nossa vida. Mas eu não posso ficar dependendo da oração dos outros. Eu tenho que buscar Deus, porque você pode ser pode ter 1000 pessoas orando por você. Mas você não vai orar, não? Ah, mas é que eu sou muito fraco. Então, toma um rumo na vida. E se já tem 1000 pessoas orando por você e você não vai desenvolver isso, gente? O que é isso? Então, continuando aí nossos slides, o pastor Paulo pregou sobre o rei Asa, né? Que foi esse capítulo 15 a semana passada, aí eu trouxe de volta. Obrigado, Cláudio. E está combinando com esse de hoje, ó. Se o de cima fala, está com vocês quando vocês estão com ele, se o buscar, ele deixará que o encontre. Deus não está desorientado, não. Ele é acessível para nós. Ele não está escondido, mas precisamos buscá-lo, né? Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus tem coisa boa para nós. Eu não posso imaginar minha vida sem a parceria com Deus, meu casamento, minha educação dos filhos, projetos pessoais. Eu não quero uma carreira solo, eu preciso do Senhor. E a bênção do Senhor, conforme Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor faz prosperar e não traz desgosto. A bênção dos homens, às vezes até prospera, inclusive financeiramente, mas sem a presença de Deus traz uma enorme dor de cabeça, ansiedade, não dorme direito, coração, taquicardia. Quando você não tem, você pode estar até camuflado, tem gente que parece que está se desenvolvendo, a microempresa está indo bem, está pagando todo mundo, mas vai ver lá, vida despedaçada, 12, 14, 16 horas por dia, colesterol alto, um monte de preocupação, porque não está tendo a bênção de Deus enquanto está dormindo. Então a gente precisa andar com Deus. Agora a gente vai ver aqui a trajetória desse cara. Quando você lê Reis de Israel, você vai conhecer hoje o 8º na linha sucessória após Salomão. Esse cara, ele era o cara da sua época. Talvez você não tenha ouvido falar de Uzias, mas você vai ver os projetos desse homem. Ele ultrapassou, em termos assim de certos projetos de guerra, coisas que nem Salomão chegou. E a expansão do seu país foi igual à do Salomão, na questão norte-sul e leste-oeste. Então, olha aqui. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, as principais cidades de Jabe, de
Jabine e de Asdod, e depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu, que deu muito trabalho para Israel, vocês sabem disso. Deus o ajudou. Pronto. Lembra? Ele buscou o Senhor enquanto estava vivo aquela estrutura, né? O Zacarias. Contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Só aqui, 3 inimigos poderosos. Árabes, esse aqui, Gur-Baal e meunitas. Deus o ajudou. Deus também nos ajuda a vencer 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. Ele venceu esses inimigos aqui. Continuando. Os amonitas, aí ó, pagavam tributo a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, porque havia se tornado muito poderoso. Mas não era poderoso, era muito poderoso. Continuando aí. Você vai ver, construiu, fez isso, edificou, possuiu, tal. Construiu torres fortificadas em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale, no canto do muro. Também construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas. Cisterna, gente, água. A água era ouro naquela época. Você achar água, ter cisterna para plantação, para gado, para tudo. Pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá, uma região muito fértil. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas, nas terras férteis. Ele gostava da agricultura. Em outra tradução, fala que ele era amigo da agricultura. Era um cara que empreendia aí em várias áreas. Uzias possuía um exército, olha isso aqui, pessoal, não era exército de lavrador, o trabalhador braçal, que quando o país estava em guerra, aí contava todo... Não, era gente treinada, vivia da guerra, vivia do Estado, vamos dizer assim, né? Organizada em divisões de acordo com o número dos soldados, convocados pelo secretário Jeiel, pelo oficial Maazéias, sob o comando de... Olha que tem gente aqui de alto gabarito cuidando das coisas do rei, que a gente vai aprender algo sobre isso aqui, o suporte que a gente tem agregando na nossa vida. Um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Esses 2.600 homens líderes, homens fortes. Davi tinha 40 valentes. O cara tinha 2.600 chefes de família valentões. Sob o comando deles estava um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima. Uma tropa de elite de alto padrão aqui, que apoiava o rei contra seus inimigos. Você olha assim, é o Uzias. Uzias providenciou escudo, lança, capacete, couraça, arcos. Na época de Davi, faltava até espada lá. Tinha que pedir para os filisteus espada emprestada. Olha o cara aqui, ele fabricava e o exército dele estava bombando aí. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Tinha os muros, né? Precisava para proteger a cidade, em lugares estratégicos, essas máquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Dizem os comentaristas que Uzias foi o precursor, o cara que começou a pensar nos canhões, porque não tinha pólvora na época, mas as armas de guerra já jogavam pedras pesadas rumo aos inimigos. Então era alta tecnologia de guerra que ele tinha, né? Ele foi, agora olha, eu grifei aqui de vermelho, ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso. A sua fama se espalhou-se para longe. Quando você vê alguém que começa a progredir, a empresa dele começa a ir para frente, e ele é inteligente, e ele tem um tino, ele tem um dom, e a pessoa vai subindo, vai prosperando. Cuidado. Não há nada de errado em expandir, crescer, desenvolver, ajudar os outros. Mas ele foi extraordinariamente ajudado. Toda essa estrutura que eu falei, nomes de pessoas, o staff do rei, as pessoas debaixo o momento que ele viveu, brotou gente capaz que dava suporte para ele. Então a gente já aprende uma lição: cuidado para não focar sua vida nas realizações pessoais e atribuir
a sua capacidade. Todos nós aqui tivemos algum tipo de ajuda na vida. Alguém te ajudou. Eu me lembro quando garoto que eu ia na casa da minha avó, meus tios ainda eram solteiros, eles cuidavam de mim, me tratavam com atenção. Minha avó tinha uma pensão, né, numa cidade da Bahia, tinha muitos dormitórios lá, e eu me sentia como um rei, porque chegava na casa da minha avó, eu me sentia como um hóspede, assim, que sentava na mesa, vinha minhas tias me servir as refeições ali, tal, eu me sentia, sabe? Aí eu paro para pensar, puxa, como Deus, naquela época, eu tinha momentos tão bons na casa da minha avó, do lado do meu pai. Já do lado da minha mãe, era na roça, no sítio do meu avô, nem banheiro tinha naquela época. Não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. Alguém já viveu uma realidade assim? Então, é para a nova geração saber que não só de água viverá o homem, nem só de água encanada, né? A água precisa, mas água encanada. Luz elétrica, gente, eu nem vou entrar nos detalhes aqui como que era. É que eu vi os dois lados, né? O lado da fartura e o lado da escassez. Mas mesmo a escassez era uma vida tão legal. Uma vida simples, todo mundo vivia da terra, ninguém reclamava de nada. Mas eu não sei porque eu estou falando isso, eu tenho que voltar a falar aqui de outra coisa aqui. Cuidado para não focar sua vida achando que você é a pessoa, porque a gente precisa de ajuda. Marido, dê graças a Deus pela sua esposa. Às vezes eu abro a minha gaveta com as meias, as cuecas, né, as minhas camisas, tudo guardadinha no lugar certinho, e falo, Deus, obrigado, Senhor, porque ela está cuidando de mim. O almoço, as refeições, meus filhos, oh Deus, o Senhor me cercou com tantas bênçãos, a igreja aqui, um povo maravilhoso, tem uma equipe pastoral. Obrigado pelo meu pai, minha mãe, como o Senhor me cercou, como eu sou uma pessoa grata a Ti, eu não posso achar. Gente, eu nasci numa cidade de 3.000 habitantes, uma cidade tão insignificante, 3 tios com esquizofrenia, batalhando, chegamos em São Paulo sem nada, meu pai faliu, perdeu tudo, eu falo, puxa vida, como Deus tem me restaurado e me dado um norte. Então, cuidado para não focalizar sua vida nas suas realizações pessoais. Esse cara não aparece em nenhum momento agradecimento a Deus. Ele não fala. As coisas estão acontecendo, ele lidera uma máquina que a máquina trabalha sozinha. As pessoas fazem as responsabilidades dela, mas ele não para ver Deus dando suporte, apoio. Será que a gente é agradecido pelas iniciativas dos outros e a gente elogia? Ou a gente fala assim, não faz mais que obrigação? Ou você é dono de uma empresa e fala, não faz mais que obrigação? Tem medo de elogiar, de dizer um parabéns, de dizer um muito obrigado, de falar para seu filho, puxa filho, a nossa família não seria igual sem você. Eu louvo a Deus pela sua vida. Como é importante a gente ser agradecido, gente. Eu tenho um cunhado que agora, na época da pandemia, a empresa dele prosperou mais de 10 vezes. O ramo que ele atua é um ramo que está em alta, né? Ramo gráfico. As pessoas estão muito adesivos e tudo mais, e ele está aí nadando de braçada na grana. Aí ele falou para mim, Edgar, eu estou percebendo que Deus não está me dando para mim acumular. Eu tenho que repartir, eu tenho que abençoar as pessoas. E eu estou semeando nas vidas das pessoas. Porque eu passei muita privação e agora Deus está me dando, mas não é para mim ficar sendo cara. Não, eu quero repassar. Deus está me dando para eu repassar. Eu separo o que eu preciso e estou repassando. Eu estou abençoando as outras pessoas. E ele falou, você disse uma frase para mim que me marcou. Quando você disse um dia, a generosidade é um duro golpe no capitalismo. Então eu vou lutar contra o capitalismo. Eu nem lembrava que eu tinha falado isso. Às vezes a gente fala coisa que nem lava. Eu falei, é frase legal, deixa eu anotar aqui o que falou. Interessante, né? Ele falou, esse celular que você tem aí, nem sei quanto tempo ele tem, mas você já ganhou um novo essa semana, bem superior a isso aí. Eu falei, a gente recebe, em nome de Jesus, a gente recebe. Legal a gente ver uma pessoa que tem essa percepção, né? De abençoar os outros. Eu falei, então já vou abençoar uma pessoa que está precisando de um celular também com esse aqui. Olha como as coisas vão
Passando adiante. Então, querido, voltando aqui para o nosso slide, olha aqui, o cara começou bem, reto perante o Senhor, prosperidade, grande vencedor nas guerras, 2.600 líderes valentes, exército de 307.500 homens treinados, armas e equipamentos sofisticados para a guerra. Você já fez uma lista das bênçãos que Deus te deu? Ou você só fica vendo o que falta? Porque a gente é mestre para isso. Não é? A gente já chega, tem gente que já chega num lugar de culto assim, está faltando alguma coisa nesse lugar, o que que é? Já desafinou, o outro já desafinou ali, ó. Você não vê o todo, já vê o que está faltando. Eu digo isso porque quando o cara construiu minha casa lá, os pedreiros, eu já chegava chegando. Essa viga está um pouco fina, eu quero uma viga mais... Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com esse coração inquieto e que só vê defeito. Então ele foi Você tem percebido que Deus tem investido na sua vida? Ele foi extraordinariamente ajudado. Deus te deu uma igreja, Deus te deu irmãos na fé, Deus te deu a Bíblia, Deus cancela nossos pecados, Deus te deu aí algo que você fala, puxa vida, eu não conseguiria sozinho. É bênção de Deus. Quando eu era solteiro, já chegando nos 30 anos, pensando, eita, nós, está todo mundo casando e eu estou aqui para titio. Oh, Deus, tem misericórdia de mim. Por isso que eu tenho que dar muito. Quem já penou muito tem que ser muito grato a Deus. Vamos lá. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês capacidade de produzir riqueza. Você tem algum dom, algum talento? Até eu perguntei para meu filho, um dos meus filhos, sobre uma música que falasse sobre isso. Ele me mandou uma letra de uma música de um grupo de hardcore, acho que é esse o nome, né? Que fala assim, a música fala assim, você sabe com quem você está falando? E se eu perguntar quem é você, além do seu cargo, ou melhor, eu sinto essa arrogância respingando em mim, de gente vazia procurando suprir o que o ego implora por ter, mas por dentro está longe de ser, falando alto, acha que impõe moral, abaixa o tom que eu consigo te ouvir normal. E se eu te perguntar quem é você, além do seu cargo, qual é a sua resposta, qual é a sua essência, passando a enxergar outras pessoas pelos seus atos, eu vi que a humildade é o que ensina mais sobre a vida. Será que você sabe com quem fala, meu irmão? Quem é você para me dizer se eu estou errado ou não? Quem é você para me dizer como eu devo agir? Eu sou o melhor que todo mundo e ninguém manda em mim. É a mentalidade da nossa época. É filho falando isso para pai. É estagiário chegando para trabalhar e querendo ganhar o mesmo valor que ganha uma pessoa que está lá na empresa há 10 anos, que tem experiência. Mas porque ele tem o estudo, tem o conhecimento, ele se acha, não quer ganhar menos e se projeta achando que é o cara. Então, cuidado, gente. Cuidado com essas questões. E voltando para nosso assunto, nós vamos avançar agora Continuando, irmãos, voltando para o nosso slide, avançando aqui. Continuando nosso texto, tá? Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Olha só, gente. O seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Terceira lição que a gente aprende de Uzias: cuidado para que o ativismo e as conquistas não te impedirem de cuidar do seu ser interior. Tem pessoas que não podem ter muitas movimentações. Tem gente que não pode ter casa de praia, um sítio, uma empresa muito grande, porque aquilo vai absorver a pessoa e ela vai mergulhar de cabeça lá. E o mundo para. Ela vive em função do seu projeto. Às vezes é bom Deus não responder nossas orações, porque às vezes por isso que Tiago capítulo 4 fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes nos seus prazeres. A gente precisa de limites. Não estou dizendo que você não pode ter,
Que Deus abençoe, que sua empresa prospere, que seus negócios vão para frente, que você contrate mais gente, que você tenha uma estrutura muito boa, mas não deixa isso dominar a sua vida. Conheço um empresário que falou para mim assim, se eu não me cuidar, eu fico 12, 14 horas trabalhando, eu me limitei, eu ganho menos, mas eu só fico 9 horas. Eu me limitei para não perder minha família, para não perder tempo de qualidade com minha esposa, com meus filhos, para não perder minha saúde, não ficar no colesterol, não ficar noites. Eu precisava me colocar um limite para mim. Boa ideia. Boa ideia. Se Deus te deu capacidade para administrar, vai firme nessa, mas toma cuidado com essas situações que a gente está vendo. Voltando para o nosso slide, o seu orgulho provocou a sua queda. Olha esse versículo aqui de Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo vem antes da queda. O orgulho é o porta-bandeira avisando que a queda está chegando. Pensei na figura do carnaval, o porta-bandeira, está avisando, a queda está a caminho. Quanto mais sobe, despenca mais. Cuidado, 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 cuidado. Gente, nós somos muito orgulhosos. Tem gente que emagrece 10 quilos aí, já fica se projetando sobre os outros. É porque agora eu emagreci 10 quilos e posta na rede. Eu sou mais eu. Aí gasta 2 mil, 3 mil reais numa tatuagem. A gente é povo, a gente observa, Eu frequento uma academia, então de vez em quando eu vejo gente lá que estava com a roupa normal, daqui a pouco está vindo só de regata e uma baita tatuagem aqui de 3 mil, 4 mil reais, e a pessoa agora é outra pessoa. Eu falei, puxa vida. Aí eu falei, ele olha para mim, ser desprezível comparado com ele, que não tem condições de pagar 3 mil reais numa tatuagem, que não tem um belo piercing para mostrar. Teve uma pessoa, muitos anos atrás, que falou para mim assim, você não conhece nada, você não conhece Paris, que é Paris, Falando da França, você não conhece Paris, você não conhece a Disney. Você já viu gente assim? Um orgulho. Pessoal, eu tive uma experiência que eu já contei aqui no passado, mas tem muita gente nova, eu vou contar de novo, porque na Bahia eu aprendi a nadar, e foi assim, lá era comum, meus primos, a gente ia para o sítio do meu avô, tinha um rio maravilhoso, tinha um poço fundo, um dia um tio meu, aqueles tios malucões, solteirão, fortão, me pegou pela cintura, me jogou no poço fundo e falou, aprende a nadar. Imagina as mães de hoje com uma situação dessa, Aí eu, desesperado, sacudi todo lá e um desespero, mas consegui sair, porque não era muito grande, o poço, era um rio pequeno. Aí eu aprendi a nadar. E aí pronto, eu estava feliz da vida. Tirei 3 pessoas que, certas ocasiões diferentes, estavam morrendo afogado. Aí eu falei, eu sou um salva-vidas. Eu tô bom demais. Aí eu estou aqui em São Paulo, estou com as crianças pequenas. Tinha a Associação Cristã de Moços que tem aí na Marginal, e fez um pacotão maravilhoso lá, para a família inteira pagar, e minhas crianças eram pequenas, era baratinho, eu e a Sandra e as crianças fomos lá. Aí eu nunca tinha visto uma estrutura daquela, piscinas olímpicas. Aí eu entrei, aqueles personal trainer, as equipes lá, a piscina dividida em áreas, e tinha a piscina mais rasinha, que tinha uns velhinhos, umas senhoras de idade, umas crianças pequenas, e o professor falava, levanta a mão assim bem no alto, e vai andando devagarinho para frente, vai andando, a outra mão agora. Aí eu, puxa vida, até berçário tem aqui. Aí tinha lá os 3 pontos, o número 1, que era gente que estava ainda meio desengonçado, mas aprendendo, tinha o número 2, que a pessoa tinha uma performance melhor, e tinha o número 3, que era alta performance, alto desempenho. Aí eu falei, bom, eu vou ser modesto, eu não vou na número 3, porque aí queria demais, eu vou na 2. Aí eu cheguei lá, já cheguei, tinha que até se inscrever antes, eu já cheguei na 2 e falei, olha, é meu primeiro dia, eu acho que aqui é o meu lugar, tal. Aí ele falou, você já sabe nadar? Sei.
que você sabe fazer? Eu falei, olha, na água eu estou em casa. Você viu? Aí ele falou, pula aí. Aí eu pulei, cabeção para fora, comecei a nadar, tá. Aí eu dei uma parada lá, né, na água assim, boiando com a cabeça para fora, olhei para ele, e aí? Ele falou, quem te mandou aqui? Eu falei, mas eu pensei, falou, não tem essa de eu pensei. Vai lá para a número 1, vê o que ele pode fazer por você. Aí eu fui lá na número 1, né, que as pessoas meio desengonçadas e tal, aí o cara perguntou de novo para mim, o que você sabe fazer? Você sabe nadar? Sei nadar, sim. Sim, o que você sabe fazer? Eu falei assim, olha, não dá para morrer não, porque eu já maneirei, né? Eu já dei uma maneirada, não dá para morrer. Pula aí, deixa eu ver seu desempenho aí. Aí tá, cabeça para fora, mergulhei, pulei e tal. Aí ele falou assim, mas aqui não é seu lugar. Moral da história, momentos depois, eu estava lá no berçário, atrás de uma velhinha, criança do meu lado, levanta a mão assim, ó. A outra... Você vê como que a gente se atreve? A gente se acha que é a pessoa, tal. Então, irmãos, é para a gente tomar muito cuidado, né? A gente precisa passar por humilhações para achar que você não é aquilo que você acha que você era. Porque a gente é muito bom para ver defeito nos outros. E fica se supervalorizando. Mas a gente tem muita coisa para aprender ainda com Uzias. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram. Assim, eu tenho que voltar um pouquinho aqui. Olha só, o seu orgulho provocou a sua queda. Eu não li essa segunda parte que é importante aqui. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ele entrou no lugar que não era da competência dele, ele não tinha autorização para entrar no lugar do templo do Senhor, que só era destinado aos sacerdotes. Inclusive, os sacerdotes sabiam disso, e ele sabia também, porque aqui no livro de Números está de maneira muito clara, você vai ver agora, está aqui, não está na tela, mas está aqui, olha. Encarregue Arão, que era o sumo sacerdote, irmão de Moisés, lembram dele? E a descendência dele, e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Ele entrou em área que ele não devia entrar. Então, continuando aqui. Sabe, às vezes sobe a cabeça porque a pessoa começa a conquistar, começa a ter espaço e começa a achar que ela manda e que ela pode e que ela tem que provar autoridade, indo além do que ela deveria ir. Então, continuando, aqui, o sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos, eu quero destacar isso aqui, 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele, porque ele era o cara poderoso, que as pessoas não tinham coragem de censurar, de criticar. Eu quero fazer um parênteses aqui, eu sou muito cuidadoso com essa igrejinha amiga do governo, que fica pedindo favor para o governo, que fica defendendo o governo, que não critica o governo. Não estou dizendo que a gente não tem que elogiar o governo, precisamos elogiar. Mas quando esse povo fica perto do governo, elogiando, sendo amiguinho, e não critica, não denuncia os abusos, e trata com 2 pesos e 2 medidas o governo, a gente não precisa ser igreja amiguinha do governo, coisa nenhuma. A igreja é apartidária, a igreja é neutra, ela é livre para denunciar, como também para elogiar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes esse auê aí cega o poder de profecia da igreja, de profetizar e de denunciar. Mas era outro assunto que a gente está falando aqui, né? Eles o enfrentaram, tá vendo? Ele era o rei. Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão. Lembra daquele texto que eu li? Consagrados para queimar incenso. Saia do santuário. Você foi infiel e não será honrado por Deus. Precisa a gente ter coragem
para denunciar, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser quem for, que está saindo da sua posição, que está sendo intrometido, que está sendo ditador, que está mandando nos outros. Alguém precisa exortar e denunciar. Cuidado para não ultrapassar os limites da sua posição e desrespeitar o espaço dos outros. Na sua empresa, no seu trabalho, tem gente, tem hierarquia. Cuidado para você não querer tomar o lugar de outro, usurpar, querer derrubar a pessoa, puxar o tapete da pessoa, prejudicar aquela pessoa. Ou na igreja, no seu ministério, cuidado com o seu PG, de não subir a sua cabeça. Meu PG está multiplicando, meu PG vai multiplicar, eu tenho tanto visitante, olha, Deus está fazendo uma obra e a alegria do outro é minha alegria. Se alguém leva um visitante, eu fico feliz, porque a obra de Deus não é minha. Se o PG está crescendo, amém, a obra de Deus que está crescendo, não é o nome da pessoa. A gente tem que cuidar do nosso coração, porque pequeninas coisas trazem para nós brechas. O orgulho faz um arrastão no nosso coração. O orgulho traz junto com ele preconceito, indiferença, egoísmo. O orgulho traz com ele desobediência, insensibilidade e uma série de outras situações, porque a pessoa se acha. Então, continuando, gente, nossa slide. Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se. Ah, achou ruim, é? Indignou-se. Ah, é, filhinho? Ah, é, mimado? Contra os sacerdotes. Sabe quem é que vocês estão falando? Eu sou o rei, né? Está nas entrelinhas aqui, né? E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso do templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Que coisa, hein, gente? Tem uma enfermeira aqui da nossa comunidade, uma vez entrando dentro de um hospital público, ela falou para mim assim, a gente estava andando, caminhando, né? Ela falou, pastor, aqui no hospital público, tem gente que se acha dono do pedaço. É o território dela. E a gente tem que ter todos uns protocolos para pedir, coisas que são óbvias. Mas ela se acha dono do espaço do hospital, porque está lá como funcionária pública há muitos anos, e é o território dela. Cuidado, gente, com essa síndrome de dono. Até na igreja, né? Territórios. A igreja não é lugar de território de ninguém. Aqui é espaço de Jesus. Pastor não é dono, diácono não é dono. Nós somos todos servos. Quem é o dono da igreja? Jesus Cristo. O cabeça da igreja é Jesus. Ah, mas tem igreja tal que fala que o pastor é dono. Então é aquela igreja tal lá que ele pode até ser dono, mas a igreja verdadeira de Jesus só tem um dono, só tem um astro, só tem uma celebridade, e essa celebridade se chama Jesus Cristo, e ele falou, a minha glória não vou dar para ninguém, eu sou o Senhor. Amém. Ai de nós, de ter essa estúpida e ridícula pretensão. Ai de nós. E concluindo, irmãos, a gente está indo agora para... O rei Uzias sofreu a lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso. Que situação, né? E essa palavra excluído é forte, não? Excluído do templo do Senhor, seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Aí fica essa última lição. Cuidado para não ter uma atitude de rebeldia quando exortado e confrontado com a verdade. Todos nós estamos sujeitos a cometer erros, pecados, mais simples aos mais grosseiros. Tem certos pecados grosseiros que as pessoas cometem, que elas fazem parte de uma comunidade e elas não podem mais continuar, se elas se tornarem rebeldes. Para você imaginar aí a situação de uma pessoa que é mal pagadora, está com um nome feio, não paga suas dívidas, e o bairro em volta fica vendo aquela pessoa mal pagadora. E a pessoa é exortada para, pelo menos, conversar, pensar em pagar. A pessoa que está vivendo em imoralidade, está vivendo em adultério. Pessoa que é um rebelde, assim, de carteirinha, né? Ele fica ameaçando os outros de morte, fica publicando cada grosseria
no Facebook, nas redes sociais, e fica representando a igreja que ele faz parte. Então tem pessoas que você que conhece, tem que chamar essa pessoa de canto e falar: meu irmão, isso não combina com o cristianismo. Você destila ódio, você tem uma vida que as pessoas estão vendo, você tá indo por áreas que você não deveria ir. Você precisa parar com isso. Olha como Deus é misericordioso. A gente é misericordioso também. Aquele homem merecia ser pulverizado, morto na hora. Mas Deus até pegou leve com a lepra. E ele passou o restante da vida lembrando: o que eu fui fazer? O que eu fui fazer? Alguns irmãos precisam de exortação forte. De falar: você para com isso, senão você vai ser excluído da comunidade. Ah, pastor, o que é isso? A igreja pode excluir uma pessoa? Pode. Pode e deve, porque diz a Bíblia, para excluir. Quando a pessoa é rebelde, não ouve ninguém. Teve um rebelde que falou para a mãe assim: eu vou fazer o que eu quero e se a senhora não fica pegando no meu pé não, senão eu vou pular aqui eu morava num apartamento, né, em cima, eu vou pular daqui e precisa parar de ficar me colocando restrição. Sabe o que a mãe falou? Eu já contei isso aqui, pode pular. Mas trate de não voltar. Porque se você se arrebentar e eu tiver depois que ficar cuidando de você, numa cadeira de rodas, eu não quero isso para a minha vida, não. Se você pular, que você fique espatifado, mas eu não vou. Aí você fala assim: puxa, essa mãe foi muito dura. Duro é você aguentar um filho fazer de você refém, que fica te ameaçando se você não faz os gostos deles. De vez em quando a gente tem que ser duro e falar: filho, isso não pode. Tem o que é tolerável, tem o que é intolerável. E quando chega no intolerável, pai e mãe, você tem que ser firme. Agora, eu não estou dizendo para você ficar mandando seu filho pular da janela, senão tem gente aqui que vai falar isso: pastor mandou eu mandar meu filho pular da janela. Eu não estou dizendo isso. Aquele é um contexto daquela mãe. Ela conhecia o filho dela. Ele precisava ouvir aquilo. Agora, você não pode ser um banana, que o filho deita e rola e você não faz nada. Não tem atitude firme, você tolera. Tem coisas que são intoleráveis. Eu já disse isso até para um filho meu. Tem o que é intolerável. Se você cometer o que é intolerável, você não pode, dependendo de mim, ficar na minha casa. Que eu tinha que chamar atenção. Naquela hora, eu tinha que firmar a posição com ele, porque eu sou pai, eu sou autoridade. Dá para a gente falar muito sobre isso aqui, mas não temos tempo para isso. Então, queridos, finalizando no que nós vamos falar agora, como é que a gente trata do orgulho? A gente trata quando a gente abre mão de direito, de achar que a gente é o que a gente não é. Baixa a bola. Baixa a bola. Porque olha o que a Bíblia fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A melhor exaltação vem de Deus, não dos homens. Às vezes essa exaltação dos homens é de curta duração e é só fachada. Fachada, o vento bate e derruba a fachada. A melhor exaltação vem de Deus. Agora, entre Uzias e Jesus, eu fico com Jesus. Porque esse texto aqui vai falar isso: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:5-9. Eu vou pedir para o louvor vir aqui à frente. Para fechar tudo que eu falei, até agora, Uzias era desqualificado para entrar no templo. Ele era rei, mas não era sacerdote. Eu quero falar de alguém que ele era rei e ele era sacerdote qualificado. Esse rei era Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele tinha total qualificação para entrar no templo e nos representar perante Deus.
Por isso, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do seu corpo. E 1 Pedro capítulo 2 vai falar que ele nos fez reis e sacerdotes do reino, e a gente pode entrar na presença de Deus a hora que a gente quiser, porque ele já abriu o caminho e a gente não precisa ter medo de entrar na presença de Deus. Viva esse Jesus qualificado, viva esse Jesus Salvador que abriu o caminho, e abriu o caminho que a gente tem livre trânsito agora direto para o nosso Deus. Quem crê no Senhor Jesus será salvo, quem não crê será condenado. Você crê? Ah, meus irmãos, aproximemo-nos junto ao trono da graça, é o convite que a Bíblia fala para nós.